José Manuel, quem aqui é responsável por estes atrasos? Há culpados ou a culpa vai morrer solteira? Olha, há tantos culpados que eu acho que a culpa morre solteira, não é? Porque Dilui-se. Dilui-se. Há muitos culpados, quer dizer, vamos lá ver. Eu diria que no limite há uma responsabilidade de um ambiente cultural que é avesso a tudo o que seja simplificar e que gosta de complicar, normatizar, criar leis em cima de leis, normas em cima de normas, regulamentos em cima de regulamentos, que é uma coisa que começa em Bruxelas e acaba na junta de freguesia. Às vezes, acaba na junta de freguesia. Pronto. Isso é o quadro geral. Portanto, nós temos aqui uma situação. Eu não sei se foi as primeiras casas, pelo menos um bloco grande, bonito, vistoso, a serem inauguradas do PRR, que foram umas que foram inauguradas aqui em Oeiras, portanto, perto de Lisboa. Por quem? Pelo autarca que consegue desatar nós, é preciso dizer, que é o Isaltino Moraes. A gente tem aqueles defeitos que são conhecidos, mas ao mesmo tempo é quem é e quem consegue fazer as coisas, e portanto ele construiu, e aquilo foi uma cerimónia que houve em março. Eu estive a ouvir o discurso dele. Sim. Enfim, o discurso eventualmente estava marcado já pela atualidade política, já tinha sido dissolvido a Assembleia da República, mas ele dedica boa parte do discurso a dizer que uma das coisas que é um concelho pequeno, atenção, Oeiras é um concelho relativamente pequeno, ele diz que uma das coisas que complicou e muito a construção de habitação, designadamente, quer de habitação privada, quer de habitação pública, e deu exemplos, deu números, mostrou contas, foi onde começou a cair o anterior governo. Foi a Lei dos Solos. Portanto, Isso foi uma complicação? Ele diz que a lei dos solos de 2014, que ia ser mudada, quer dizer, começou a ser mudada por António Costa, quando aprovou o pacote da habitação, e que ia novamente ser mudada por este governo. E que aí, como as pessoas recordam, caiu o Carme Trindade. Estamos a falar de um conjunto de normas que vem do tempo de, vamos chamar, responsabilizar as pessoas, vem do tempo de Moreira da Silva, secretário de Estado do Ambiente, ministro do Ambiente no governo de Passos Coelho. Portanto, isto ainda aconteceu com o governo de Passos Coelho, e que numa lei que tinha coisas boas, mas achou que o facto de haver nos planos diretores municipais e por aí adiante já muitos terrenos que podiam ser urbanizados, tinha que bloquear tudo o resto, e portanto não era possível um terreno rural deixar de ser terreno rural, mesmo que não fosse reserva agrícola e mesmo que não fosse reserva ecológica. Porque uma coisa é nós percebermos que terrenos de muito valor agrícola devem ser preservados. Aliás, devo dizer que alguns dos melhores terrenos agrícolas do país, sabes qual era o concelho do país que produzia mais trigo? Porque tem dos melhores solos do país. Não. Oeiras. Portanto, não era Sabes só a vinha. A vinha em Carcavelos. Não, Carcavelos já é Cascais. Não, estamos a falar de solos que são basálticos, portanto, como aqui na zona de Lisboa, e portanto têm umas características muito boas. Aliás, a outra zona que eram searas, e que nós hoje nem imaginamos como tal, é o Parque Monsanto. O Parque Monsanto em Lisboa. Sim. Pronto, já foi. Também era uma zona que tinha características boas de solos, precisamente para a agricultura. E coisas não são. Pronto, e não vão voltar a ser. Pronto. Dito isto, ele explica com detalhe porque é que uma lei que de repente, houve pessoas, segundo ele, enfim, ele está no terreno, diz que de repente ganhou muito dinheiro, porque tinham os poucos terrenos que ainda estavam disponíveis. Vai ser que Oeiras, como disse, é um concelho pequeno e muito urbanizado. Portanto, ainda estavam disponíveis, os preços dispararam, e depois não havia possibilidade de fazer crescer a oferta de terrenos. É evidente que há muitos terrenos em que é possível construir um pouco por todo o país, mas às vezes não estão nos sítios certos e nos sítios onde é possível fazê-lo. Mas, quando aquela alteração legislativa apareceu, nós lembramos do que aconteceu, não é? Que é o Carme Trindade, que iam de repente pôr cimento em todo lado. E a quantidade de pessoas que escreveu sobre isso ainda é incrível. Quer dizer, da extrema esquerda à extrema direita. Pronto.
Aliás, o problema surgiu no Parlamento precisamente por se achar que havia aqui interesses do Primeiro-Ministro. Podia haver outros, mas não era aqui. Foi um tiro completamente ao lado. Mas depois a seguir foi uma avalanche. E isto costuma ser assim em Portugal. Portanto, o que nós temos é, nós queremos sempre o ótimo. E por isso, por exemplo, eu ontem estive a tentar perceber algumas coisas, designadamente, por exemplo, regras que existam, e de repente percebi que há coisas que são absurdas, ou pelo menos bastante discutíveis. Por exemplo, nas casas novas e na recuperação de casas antigas é preciso ter largura de corredores, largura de tamanho das casas de banho para cadeiras de rodas. Eu pergunto, em quantas casas há cadeiras de rodas? Se tivermos um mercado de habitação, sobretudo um mercado público, em que é possível passar as pessoas de casa para casa, no caso de repente alguém ficar com um problema desses, será indispensável que tudo o que construamos, tudo o que façamos, designadamente nos bairros sociais, tenha que ter tamanho, quer dizer, estamos a falar de inserir nas casas de banho, por exemplo, um círculo, salvo erro, de 1,20 m. 1,20 m é uma coisa grande, não é? Livre, quer dizer, obriga a uma dimensão de casa de banho bastante generosa. Dir-se-á, não é em todas, é só numa das casas de banho dos apartamentos. Mas sobretudo pensarmos em casas antigas, no casco velho das cidades, isto complica tudo. E eu creio que há muita coisa hoje em dia, como entretanto não é preciso ir às câmaras, o projeto prévio, há muita coisa que está a ser feita sem respeitar isto, e ainda bem. Mas se for feito pelo Estado, já não pode deixar de se respeitar. Já tem que estar no concurso. E, portanto, de repente, podemos chegar ao limite de termos casas para pobres, com dimensões mais generosas que as casas que achamos que são para os ricos que vêm da Europa. Porque aí, quer dizer, há muita coisa em Lisboa que foi arranjada por dentro e como quando na fachada pode-se mexer. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, só. Há também uma lei que vem de 2008, depois já vejo de onde é que vem, sobre as regras das redes de telecomunicações dentro das habitações. Sim. E nos edifícios. É tudo o ideal, não é? Portanto, o ideal. Agora, em 2008, quando esta lei foi feita, que se mantém no seu essencial, repara, nós não tínhamos, quer dizer, a maior parte das televisões nem sequer eram planas ainda, não é? Ainda eram aquelas calhamaços, nós que ocupavam um espaço enorme nas salas, não se penduravam nas paredes. Nessa altura não havia Wi-Fi, praticamente, tinha que ser tudo com cabos ligados a computadores. Os computadores portáteis quase não existiam, eram caríssimos. Não havia telefones, quer dizer, mas havia meio dúzia de iPhones, não havia ainda os espertinhos, sim, não é? O smartphone. Não havia nada disso. E, no entanto, nós fizemos aquela lei obriga a que tudo seja feito com determinadas condições, que passem umas cabelagens assim, assado e aquele outro. Para quê? Quer dizer, quando devia ser quem está... Quer dizer, eu sei porque algumas destas coisas foram feitas. Algumas destas coisas. E tudo isto começou há muito tempo, no tempo ainda do Salazar, com uma coisa chamada Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU, que é uma coisa famosa. E que continua com muitas alterações. Eu ontem fui ver como é que aquilo estava, muitas alterações. O objetivo inicial daquilo fazia muito sentido, porque de facto havia necessidade de pôr ordem numa coisa que era, numa coisa que era bastante desordenada. Por vezes teve efeitos hiper perversos. Eu vou-te só contar uma história que tem a ver com o RGEU, que uma vez me explicaram. Eu disse, mas porquê é que quando nós fazemos uma casa nova, recuperando uma casa nova numa aldeia, de repente aquilo destoa tudo? Porque antigamente, nas casas antigas, o primeiro piso, o piso térreo, era para os animais. E isso até fazia sentido porque o calor dos animais ajudava, sobretudo nas zonas graníticas e tal, nas zonas do interior norte, ajudava a aquecer a casa. O RGEU impõe alturas mínimas, pé direitos mínimos, e que são bastante generosos. Tem uma série de capítulos sobre isso. Portanto, de repente, o efeito que havia nas antigas lojas, como se chamava esses espaços, deixou de fazer sentido e, portanto, as casas novas têm que nascer mais altas, têm que ser assim uma espécie de...
não precisam ser um arranha-céus para serem espetadas no tecido dessas aldeias. É evidente que com o tempo isto alterou-se um pouco, mas esta era a lógica. Eu recuperei uma vez na minha, enfim, uma casa numa aldeia, na aldeia em que eu vivo, mas noutra casa, e quando recuperei essa casa, aquilo era uma casa que era do padeiro, que tinha lá dentro um forno, que não sei o que e tal, mantive a parte de fora e a parte de dentro reconstituída nova. Se eu cumprisse, se fosse, quer dizer, na altura também já não era preciso para essas obras ter licença, portanto não era preciso apresentar na Câmara, mas, era uma casa antiga, eu preservei tudo o que pude preservar da fachada, da ambiência e dessas coisas todas, ficou, podemos dizer, um trabalho de arquitetura muito bom, com um ótimo arquiteta no caso, mas eu tocava com a mão no teto, no andar em que tinha sala, que era um espaço comum, tinha cozinha, sala e sala de jantar, que aquilo era pequenino. E o tamanho da casa de banho era mínimo, absolutamente mínimo, e não tinha bidé. Pronto, nem caberia, não é? Teria que ser em segundo andar ou coisa assim do género. Quer dizer, isto fez todo o sentido, fazia todo o sentido e faz todo o sentido. Agora, se eu for construir uma casa nova, não posso, não é possível. Se for de raiz, e então se for pública, é absolutamente impossível. E portanto, os custos, e eu podia continuar por aí adiante, depois as regras de energia, as regras ambientais, as regras disto, as regras daquilo, a regra daquele outro, todas elas com boa intenção, mas de boas intenções estão ao inferno cheio, diz o povo, não é? Boas intenções estão ao inferno cheio. E portanto, em vez de procurarmos ter regras flexíveis que permitam evoluir, vamos acrescentando regras. Por um lado, com a ideia de que temos que dar o ótimo a todos. Não basta dar o bom, tem que ser o ótimo. Incluindo aqueles que, para dar isso, na prática estamos até a dar mais do que... Quer dizer, aqui é preciso equilíbrios, não temos sistemas feitos para os equilíbrios. E, portanto, muitas das habitações sociais que foram sendo construídas ao longo de décadas, hoje, estariam ilegais. E, no entanto, continuam a prestar bem a sua função. Algumas até melhor do que as atuais. Pronto. E depois isto tem imensos efeitos perversos. Um desses efeitos perversos isto gera custos que das duas uma. Depois não se encaixam naquilo que são as regras para os concursos públicos. Os custos que isto gera. Depois as regras para os concursos públicos também não acomodam bem a evolução dos preços e de repente estamos num mercado onde, mesmo sem falar dos problemas da mão de obra, sem falar dessas coisas todas, qualquer pessoa que tenha mínima relação com isso sabe que é possível, de repente, porque há enfim, porque houve o Covid, porque houve isto, porque houve aquilo, houve aquele outro, o vidro ficar 30%, 40% mais caro. Por exemplo, estou a falar do vidro, que foi uma coisa que recentemente tive que fazer orçamento para uma obra também que estou a fazer, para uma pequena obra, e disse, olha o orçamento e tal, o vidro agora já não. Quer dizer, mas eu digo, ok, vejo, faço as contas, posso pagar, não posso pagar, avança. O Estado não pode fazer isto. O Estado não pode fazer isto, ficou bloqueado. E qual é o efeito disso? Ou permite maleabilidade na obra inicial, portanto, e capacidade de seguir a obra, capacidade de acompanhar e capacidade de fiscalizar, ou então ficam no cego em que os empresários preferem nem sequer ir, porque depois a seguir podem perder dinheiro, o risco é muito grande. Portanto, e não há aqui, isto fica de facto completamente preso. E o que eu acho incrível é que se viermos dizer que nós precisamos de menos regras, se viermos dizer que nós precisamos de menos coisas, vão dizer várias coisas. Vão dizer que, no caso, como aquilo que disseram nos solos escreveu-se tudo. Escreveu-se tudo. Quer dizer, eu vi textos de pessoas que se afirmam como sendo liberais, a dizer que com aquela lei ia haver mais corrupção, porque de repente, eu acho que isto é uma coisa verdadeiramente extraordinária. A lei proposta, que eu acho que não sei como é que ela ficou, responsabilizava o poder político local, portanto, as Assembleias Municipais e as Câmaras Municipais, em vez de colocar tudo na mão da burocracia do Estado. E o raciocínio das pessoas isto vai dar mais corrupção. Portanto, eles acham que há menos corrupção se forem os burocratas do Estado a tratar do assunto. Quando qualquer cidadão português sabe que muitas coisas só se resolvem
não direi com envelope, mas às vezes com um jeitinho, no arquiteto que embirrou, no engenheiro que embirrou, no fiscal que não quis fechar, nestas coisas assim, não é? Quer dizer, eu nunca fiz isso. Já me aconteceu pedirem-me. Diretamente. Explicar a gente que era mais rápido. Sim, a gente resolveu se me pedirem para sair da sala e virem cá fora ao corredor e disserem se fizer isto, talvez não sei o quê, talvez não sei o que mais. Pronto, já me aconteceu. Portanto, já me aconteceu e não foi um político. Foi um técnico. E também já me aconteceu, lembro-me uma vez de ir a uma Câmara Municipal e alguém dizer assim, em relação ao, estar a falar com um arquiteto e dizer, olha, já viste o carro com que este meu colega anda? O que ele ganha aqui não dá para isto. E ele não nasceu em família rica. No tempo em que os carros eram um distintivo social importante. Hoje em dia já são menos do que foram noutras épocas. Portanto, quer dizer, é não perceber onde é que estão o foco dos problemas. Eu não estou a corrupção não vai desaparecer, mas a corrupção tem mais caminho para medrar se houver complicação. Porque dá mais oportunidades a quem quiser descomplicar. Portanto, em vez de responsabilizar quem faz. A lógica enfim, também mesmo noutros países é diferente. Há lógicas que dizem assim, as regras são estas, ora tu fazes. Se depois houver um problema, és responsabilizado. Nós estamos quer dizer, com o primeiro pacote da habitação era a única parte positiva que tinha era essa. Mas ficou tanta coisa pelo caminho, tanta coisa pelo caminho, que isto continua tudo cheio de pedras que não se consegue avançar. Agora, nós temos eu vou contar uma história que não sei se já me contei aqui alguma vez, mas que eu acho muito significativa da cultura dominante. Eu vivi em Lisboa, numa casa que ficava perto do Aquapark, ali em Monsanto. Ao pé do anel... Perto do Restelo. No Restelo, Hospital São Francisco Xavier, Hospital São Francisco Xavier. E quando houve a morte do Aquapark, que acabou com aquilo, levou aquilo à falência, nem sei depois o que aconteceu, aquilo tinha acontecido porque tinha havido um ralo que tinha saltado e as crianças foram sugadas para um sítio onde... Pronto, um erro de projeto. O que é que na altura eu vi em todos os canais de televisão e as pessoas a escreverem? Isto aconteceu porque não há regulamentos, porque não há leis que determinem. Eu pergunto, como é que uma lei pode determinar o ralo num projeto complexo como é o projeto dos tubos todos de um aquapark? Eu acho que é uma loucura, não é? Mas eu vi técnicos, especialistas, políticos a dizer que era uma falha do governo porque faltava uma lei. E eu já nem me lembro que governo é que era na altura, já não me recordo. Já nem me lembro qual é o governo. Que era Cavaco Silva. Talvez fosse Cavaco Silva. Aquilo já foi de facto há muito tempo, já não me lembro qual é o... Portanto, mas isto é a nossa maneira de pensar. É a maneira dominante. E é a maneira dominante em todo o espectro político. Portanto, é uma coisa que eu diria quase cultural. E tem a ver com algo que é... Olha, há um livro do Fukuyama chamado Confiança, Trust, em que ele desenvolve muita ideia do capital social. E o capital social baseia-se muito na confiança. No facto das pessoas confiarem umas nas outras. Uma sociedade cuja estrutura toda está feita para desconfiar, em vez de estar feita para responsabilizar e fiscalizar, é uma sociedade que não se desenvolve, fica paralisada, fica bloqueada. E é isso que nós fizemos em Portugal, há muito tempo, na Europa por cima disso. E agora, ao que eu tenho lido, até nos Estados Unidos, porque agora finalmente até nos Estados Unidos eles estão a chegar à conclusão que assim não vão lá, não é? E eles têm muito menos normas do que nós, mas assim não vão lá. Ao ponto de nem conseguirem construir um TGV. Nós não conseguimos, mas eles também não. Entre Los Angeles e São Francisco também não conseguiram construir, porque aquilo tropeçou em todo lado. E, portanto, e também a Califórnia é um estado mais parecido com a Europa em termos de regulamentos e coisas por aí adiante. Mas agora já vejo gente da esquerda do Partido Republicano a dizer temos que mudar isto. O Partido Democrata, quero dizer, portanto, daquilo que são os nossos, a dizer nós não podemos ter tantos regulamentos, temos que mudar isto. Não sei se vão ter sucesso, porque o espírito do tempo vai no sentido contrário. Portanto, eu creio que isto é muito, muito difícil de encontrar. Eu posso dizer, olha, desta lei o responsável é o Moreira da Silva, que é do governo de Passos, mas a seguir veio outro responsável que acrescentou a norma da energia, depois veio outro responsável que acrescentou a norma não sei de quê, e outro, e vamos por aí adiante, e mesmo assim, aquilo que eu vi no outro dia, estive num debate num ateliê de arquitetura, sobre as normas antissísmicas, e o que eu percebi é que a cultura continua a ser a mesma. Porquê? Porque os próprios profissionais têm medo de se responsabilizarem no limite. Portanto,
Claro, isso... Porque não estou estamos aqui a habituados, falar. não faz parte da nossa maneira de Sim. ser.